Olá pessoal, essa é a nossa aula número 6, da disciplina de Inteligência Artificial, e ainda vamos continuar com o capítulo de resolução de problemas a partir de agentes de busca. Tá? Então, essa é a nossa terceira aula desse conteúdo e focaremos no conceito de busca heurística atrelado à resolução de alguns problemas de exemplo. O conceito de busca heurística está diretamente relacionado ao próprio conceito do que é uma heurística. Uma heurística é uma informação específica do domínio do problema. Tá? Então, nós temos que ter alguma informação privilegiada que vai nos ajudar no processo de busca, na tomada de decisão, nesse processo de busca. Ou seja, será um guia para o nosso algoritmo. Na maioria das vezes, uma heurística vai envolver na aplicação a partir de uma função. Então, essa heurística é uma função que me permite avaliar um ou alguns nós em particular e tentar dar uma predição a respeito da qualidade desses nós e dos nós sucessores. Então, a minha função heurística, ela tem que ser capaz de me dar uma percepção diferente, ou seja, uma informação considerada privilegiada, para que eu possa ver já um pouco mais à frente da qualidade dos meus nós, que vão ser os próximos escolhidos na minha busca. Então é importante que a gente defina bem e perceber que essa definição vai estar diretamente relacionada ao domínio do problema que nós vamos atacar. Tá? Então, se eu considerasse um jogo da velha, para ter uma heurística de avaliação, a gente poderia considerar o número de linhas, as colunas e diagonais que tem ainda disponível para que eu possa fazer a execução da minha jogada. Então, quanto maior esse número, maior a minha chance de vitória. Tá? Então, se eu pensar em termos de quantidade de números disponíveis, maior será a chance da minha vitória. Se eu considerar de uma outra forma, achando que um número menor, uma quantidade menor disponível para que eu possa jogar, pode ser considerado também maior a minha chance de derrota. Tá? Então, essa visão, essa informação da estrutura do problema, atrelada a uma função que me permita saber que escolher um passo mais à frente pode ser melhor por conta dessa função, é a minha ideia completa de realização de uma busca heurística. Então, a ideia de se aplicar uma heurística para um problema, considerando a inteligência artificial, vem fundamentalmente de duas situações principais. Tá? A primeira delas é que provavelmente o teu problema pode não ter uma solução exata, por questões de ambiguidades ou ainda por conta da formulação que foi realizada. Talvez você tenha uma necessidade maior de ter outros dados e não consegue realmente fazer. Ou ainda, a tua formulação tem algumas ambiguidades e você não vai conseguir ter uma solução exata para esse teu problema. Então, essa é uma das possibilidades. A outra, e mais aplicada, é que o problema pode ter uma solução exata. Tá? Talvez eu tenha um modelo lá que está me representando e me dando solução exata. Ele vai ser executado para instâncias pequenas. Entretanto, quando eu considerar um ambiente mais prático, com instâncias de níveis maiores, de capacidade de computação maior, eu não consigo computar todas as soluções. E aí, a ideia do meu custo computacional para resolver não vai me permitir achar a solução. Então, um exemplo bem básico é
a aplicação em um jogo de xadrez. É importante destacar que as nossas heurísticas também podem falhar, principalmente se eu não modelar bem a minha função, que vai fazer uma certa predição sobre os meus próximos nós, né, os meus sucessores. O que a gente está dizendo é que, olha, eu tenho uma conjectura que é informada sobre como escolher o próximo passo da busca. Tá? Então, essa minha conjectura, essa minha ideia de que ir por alguns caminhos a partir de uma informação me permita diminuir meu espaço de busca e ainda assim encontrar a solução do meu problema, é toda a fundamentação que cerca o conceito de heurística. Só que encontrar essa informação nem sempre é tão simples para o problema. Né? Então, por isso, o nosso terceiro ponto é de fundamental importância. Depende muito da experiência e da intuição sobre o problema. Muitas das vezes, essas heurísticas elas são aplicadas diversas vezes e modificadas para que se possa ter já uma certa experiência sobre o problema e possa conduzir de uma maneira mais prática e mais eficiente na hora que for realizada a tentativa de encontrar a solução. Bom, o que pode acontecer também, em última instância, é que esse meu algoritmo de busca, né, que eu vou aplicar para encontrar através de uma heurística, eu posso ter uma solução subótima. Essa solução subótima não me dá a garantia de que eu chegarei no ótimo. Tá? Então, é muito comum, quando se trabalha com alguma heurística para resolver problemas, normalmente nós estabelecemos um modelo matemático bem fechado, rodamos esse modelo para instâncias em que essa capacidade de computação pode ser aceita. Esse modelo matemático ele me dá uma garantia de ótimo. Então, eu consigo encontrar o ótimo para instâncias consideradas menores. E, da mesma forma, eu desenvolvo uma heurística, aplico as mesmas instâncias e valido as soluções entre o meu modelo e entre o algoritmo desenvolvido. Então, é muito importante sempre trabalhar nesses dois eixos, né? Tentando encontrar algo bem fechadinho, como um modelo matemático, uma representação bem formal do problema, que pode ser resolvido e me dá um ótimo, em alguns casos, logicamente, nem sempre eu vou ter um ótimo no meu problema, e trabalhando com um algoritmo heurístico que possa ultrapassar a quantidade de instâncias que podem ser resolvidas com um tempo computacional menor, entretanto, assumindo que eu tenho uma garantia de que a minha solução tende a ir para o ambiente ótimo, porque estou validando através do meu modelo matemático, uma formalização mais direta. Então, se tomarmos como exemplo o jogo da velha, nós podemos entender o seguinte, olha, inicialmente, no meu estado inicial, eu tenho 9 possibilidades de escolher o X para ser marcado. Já na segunda tentativa, eu vou marcar esse X e aí eu tenho 8 possibilidades. Haja vista que todo passo que eu vou dando, o meu número de possibilidades vai diminuindo. Entretanto, se eu considerar desde o início e tentar computar todos os espaços possíveis, eu teria algo na casa de 9 fatorial caminhos, o que pode me levar a uma busca muito exaustiva para tentar encontrar ou ganhar ou pelo menos empatar no meu estado direto. Então, tomando o mesmo exemplo do jogo da velha, vamos tentar reduzir o nosso espaço de estados, né? E assim, consequentemente, a nossa possibilidade de busca, verificando 3 movimentos iniciais. Então, suponha que eu tenho o meu estado, que representa vazio, e aí eu vou ter 3 possibilidades de ramificação para os movimentos iniciais. Um para o canto,
que representaria esse primeiro movimento. 2 para o centro de um lado, tá? Que poderia representar esse segundo movimento. E 3 para o centro da grade, que seria esse passo. Então, os meus movimentos agora estariam restritos a 3 passos possíveis dentro de um contexto. Na ramificação da bola, então eu teria a ideia de uma possibilidade para cá, seria, a segunda possibilidade seria para outra, abaixo, um mais abaixo e no centro da grade aqui. Então, eu estaria limitando os meus níveis de busca, assumindo que eu tenho uma informação que pode ser privilegiada para o meu problema. Dessa forma, o meu espaço passa a ser menor e eu posso realizar uma busca mais eficiente ao meu problema. Essa heurística vai ser conhecida como o maior número de vitórias que é aplicada aos primeiros filhos do jogo da velha, né? Então seria uma mais ao canto superior esquerdo, outra mais ao centro da grade e outra mais ao centro, desconsiderando o centro da grade. Essas estratégias me permitem agora ter uma ideia de possibilidades dentro de um espaço bem mais reduzido. E aí eu estou usando essa informação da heurística, dizendo, olha, eu estou achando que se eu aplicar essas estratégias para o X, eu tenho uma capacidade maior de conduzir a uma vitória. Então, essa minha informação me permite agir desse formato. Tá? Então, eu posso até construir a minha heurística a partir de vários testes realmente de estresse, dentro de um problema, e ao final desses testes, definir quais foram as estratégias que mais me deram uma solução melhor dentro do meu problema. Assim, nós já estamos com a ideia em mente que preciso ter um conhecimento específico do problema para usar isso ao meu favor na busca da solução. Se eu tenho esse conhecimento, utilizar bem essa estratégia me deixa um passo à frente de uma busca não informada, ou seja, de uma busca cega. Então, esse passo à frente é o que me dá o ganho na hora em que eu estiver desenvolvendo uma heurística para um determinado problema. De uma maneira bem intuitiva, o algoritmo mais geral para se trabalhar numa heurística é o que a gente chama de busca pela melhor escolha, tá? Que é o Best First Search. Essa ideia é bem clara de ser entendida, é bem intuitiva. Eu vou selecionar para expandir o nó, para escolher o nó que eu vou visitar, que me remeta ao menor custo estimado até o meu objetivo. Então, suponha que eu tenho uma ideia de como saber qual é o meu custo estimado até o meu objetivo. Essa ideia, ela pode ser traduzida como uma função de avaliação, uma f de n que vai avaliar aquele nó e estimar até onde eu estou do meu objetivo. Então, essa ideia de escolher a melhor estratégia a partir dessa função de avaliação é o que me deixa mais intuitivo acerca de uma estratégia para encontrar mais rapidamente, ou gastando menos tempo, ou ainda assumindo um critério que pode ser admitido para o teu problema. Agora, tipicamente, a nossa f de n vai ter que ter uma função heurística que a gente já está chamando de h de n, que vai computar o custo estimado do caminho mais econômico, tá? Mais econômico do nó n
até um nó objetivo. Perceba que eu posso ter um conjunto para o meu nó objetivo. E a única restrição que eu tenho é que se esse N é o meu nó objetivo, eu não tenho zero, o meu custo é zero, né? Eu não tenho custo nenhum, já que eu sou esse meu nó objetivo na minha função. Assim sendo, 4 pontos são fundamentais para a gente tratar. Forma de utilização da informação heurística sobre o problema, ele vai simplesmente me dar estimativas em valores numéricos para os nós no meu espaço de estados. Então, a minha informação heurística ela tem que ser representada computacionalmente em um número, em uma qualidade, em uma maneira de classificar um determinado nó perante o objetivo, né? Essa estimativa ela vai me dizer quanto um nó é promissor ou não para chegar no meu objetivo. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado que essa minha informação é que é responsável por me dar as minhas melhores escolhas, as minhas melhores opções. Tá? A ideia, basicamente, é que eu vou sempre continuando a minha busca, pegando sempre os nós mais promissores de um conjunto de nós possíveis. E essa busca do meu melhor caminho, ela vai ser sempre fundamentada nesse arcabouço, né? Na ideia de conhecer as estimativas e escolher o melhor caminho a cada passo que eu realizar. Então, essa busca do melhor caminho, ela pode até ser considerada um refino, né, de uma busca em largura. Tá? Porque na busca em largura, a gente sempre vai escolhendo, vai expandindo os menores caminhos candidatos. Né? Você vai fazendo a largura, ou seja, pegando os lados mais extremos e os menos profundos, abrindo sempre os nós em largura, realmente, como o próprio nome está dizendo, até chegar na profundidade máxima, com a expansão de todos os nós. Só que na busca do melhor caminho, a gente vai refinando essa ideia, porque eu vou calculando algumas estimativas a partir da função heurística que eu defini. Né? Então, cada candidato ele vai escolhendo uma nova expansão, uma hora preocupado mais na profundidade, outra hora preocupado um pouco mais na largura. Então, tudo isso vai ser movimentado a partir da estimativa que eu vou realizar. Vamos agora apresentar a Grid Best First Search, que também é conhecida como busca gulosa pela melhor escolha. Tá? E essa ideia da busca gulosa é fundamentalmente expandir o nó mais próximo à meta, na suposição, ou seja, eu estou inferindo que isso provavelmente vai me levar a uma solução rápida. Então, a conjectura associada a essa busca gulosa pela melhor escolha é diretamente, olha, eu vou fazer o nó mais próximo à minha meta, que está mais próximo, na tentativa de que se eu pegar todos os nós somados que são mais próximos, eu encontrei um global que seria o mais próximo. Então, nós teríamos avaliações para expandir com base unicamente na minha função heurística f de n, que vai ser igual à informação h de n. Né? Uma vai ser igual à outra, que é justamente encontrar uma maneira de calcular a rota mais curta, por exemplo, de uma cidade a outra em um mapa, né? Se a gente considerar um exemplo de um mapa. E aí o nosso HN vai ser considerada como uma distância em linha reta entre as cidades e aonde eu quero chegar. Então, tomando essa ideia como exemplo, vamos considerar o exemplo da localização do mapa da Romênia, tá? Descrito nessa figura. Essa figura ela está no livro de inteligência artificial, tá? do Russell. E vamos entender que o meu objetivo é sair de Arad
e chegar em Bucareste. Aqui eu tenho a informação sobre a distância em linha reta até Bucareste. Assumindo que a gente tem uma função heurística que se preocupa com a função com a distância em linha reta, vamos considerar a seguinte situação. Olha, eu estou em Arad, posso escolher o caminho que vai até Zerim e posso escolher o caminho, por exemplo, tomando a direita que vai para outra cidade. Ou ainda posso seguir reto, que eu tenho outra opção. Perceba que a minha distância em linha reta está computada aqui do meu lado direito. O meu estado inicial é Arad. A distância em linha reta de Arad para Bucareste é 366. Então, a minha distância em linha reta está calculada, é 366. Esse é o valor que eu tenho na minha função f de n, que é igual a h de n, e esse é o meu nó. Então, ao passar o estado inicial para a função na minha função heurística, eu retorno um valor 366 associados ao meu problema. Agora eu vou fazer uma expansão possível. Essa minha primeira expansão me permite ir para Sibiu, e eu tenho uma distância em linha reta de 253, se nós considerarmos aqui, Sibiu tem uma distância em linha reta de 253, e as outras cidades vão ter as suas funções calculadas de acordo com essa heurística que eu estou aplicando. Mais uma vez, eu vou agora abrir o nó Sibiu e tenho Arad novamente, que pode ser um ciclo, tá? Isso pode gerar um ciclo, que me dá 366, Fagaras 176, Orádia 380 e essa outra cidade 193. Se nós considerarmos todas as distâncias em linha reta, a cidade de Fagaras é a que tem a menor função encontrada. Então, um próximo passo me preocupa em escolher essa menor, ou seja, mais gulosa. É a menor como eu apliquei na primeira 253. Então, 253 era a minha menor, então eu só vou ampliar 253. Perceba que agora não compensa ampliar Arad, porque já é 366. Não compensa ampliar o 193, porque eu tenho a menor de 176, que é Fagaras. Ao fazer em Fagaras, eu chego em Bucareste, que é o meu estado objetivo, e, portanto, se é o meu estado objetivo, a minha função tem valor zero. Então, a minha busca não precisou abrir todo mundo na largura, ou ir só na profundidade, correndo alguns riscos, mas, a partir de uma informação direta, ele encontrou o meu objetivo, e esse objetivo sendo zero, me remete a uma solução do meu problema. Se a gente analisar todas as fases, nós temos primeiro Arad, depois Sibiu com 253, peguei Fagaras, que é o 176, e automaticamente eu cheguei em Bucareste, que tem o valor zero, de acordo com a restrição inicial da minha função heurística. Uma busca heurística bem conhecida, que também tem essa fundamentação de uma busca por melhor escolha, é a busca a estrela ou a asterisco. O objetivo dessa é minimizar o custo total estimado da solução. Tá? Então, a nossa função de avaliação para essa metodologia do A estrela se refere principalmente agora a dois fatores, uma função g de n e uma função h de n. Na busca gulosa, nosso f de n ele é muito semelhante ao h de n. Vamos entender a principal diferença para a busca A estrela. A distância agora ela é fundamental para a nossa avaliação.
E quando eu falo distância, pode ser considerada para um problema que tem realmente caminho e pode ainda ser mapeada ou abstraída como um custo associado. Tá? Então, utilizar aquele caminho me gera um custo. Então, em alguns momentos eu quero minimizar esse custo, em outros momentos eu quero maximizar esse custo, tá? Não é o gasto, é um custo, é um valor numérico que vai me dar uma forma de avaliar a minha função. Assim, o nosso G de N agora, que faz parte da nossa função de avaliação, ele vai me dar uma distância do nó inicial até o N que eu quero computar. Então, eu vou tendo condições de computar toda a distância até onde esse N que eu quero calcular. H de N, uma função não menos importante, ela é destacada através da estimativa. Então, essa distância agora, esse custo, ela vai ser estimada de N ao nó final. Então, o nosso G de N me dá o custo do início até o próprio N, e o H de N, ele me dá uma perspectiva do que eu tenho do N até o final que eu vou encontrar. Então, o nosso f de n completo, ele dá uma estimativa do custo da melhor solução que vai passar por n. Tá? Então, à medida que eu chego no meu elemento n, eu tenho uma estimativa de escolha da melhor solução a partir desse n. A nossa busca à estrela, ela expande um nó de menor valor de f na fronteira do espaço de estados. Então, ela também tem uma ideia muito parecida com a busca em largura. Entretanto, nós vamos conduzindo e vamos lapidando a busca de acordo com o nosso f de n. Então, quando estamos no estado n, tá? Através do processo de busca, nós vamos ter algumas situações importantes. A primeira delas se refere ao caminho de ir para n. Como já chegamos em n, a gente tem a possibilidade de calcular esse valor através da soma dos arcos no caminho. Tá? Então, ele já vai dar a minha estimativa de G de n do custo mínimo de ir para n, porque eu já tenho a possibilidade de armazenamento dessas informações. Entretanto, o nosso Hn vai ser bem mais problemático, porque o nosso espaço entre n e t, ou seja, considerando que t é o estado objetivo, ele não foi explorado na nossa busca, e o nosso h de n vai ter que ser um palpite. Logicamente que a gente vai ter um fundamento no conhecimento geral do nosso problema, né, sobre o algoritmo do nosso problema particular. Não há nenhum método universal para a construção dessa função h de palpite. Vai depender especialmente do domínio de atuação do problema. Então, o problema é que vai me sugerir que eu contenha informações importantes para que eu trace uma função Hn que me dê um palpite bom, que me dê uma conjectura boa sobre os próximos passos que eu devo explorar na minha busca. Assumindo o mesmo problema do mapa de Bucareste e ainda tendo as informações das distâncias em linha reta das cidades até o nosso objetivo, que é Bucareste, vamos aplicar agora a busca à estrela para entender o funcionamento dela nesse mesmo exemplo. O que acontece? O nosso estado inicial é Arade. A nossa função f de n tem o nosso g de n e o nosso h de n. Quem vai ser quem nessa situação? Lembrando que o nosso g de n é a distância do nó inicial até o nó n, que é o nó que eu estou analisando. E o nosso Hn é uma estimativa de n ao nó final. Percebam que o nosso G de n é zero
porque eu não tenho nada computado ainda até a distância Arad. Ou seja, o nó inicial ao nó N. Arad é o nó inicial. Portanto, o meu G de N aqui nesse caso é 0. Já o nosso H de N, que é aquela estimativa até o final, vai ser computado a partir da distância em linha reta. Percebam que a distância em linha reta vai me dar uma estimativa e ainda um detalhe que nós vamos discutir mais à frente, que é a superestimação, não vamos ter problema, porque a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, na pior das hipóteses, vamos ter uma reta que liga um ao outro, tá? Então, dificilmente isso vai acontecer, mas a nossa estimativa dá uma ideia de distância para ser associada. Nesse caso, ao expandir o nó Arad, nós teríamos a seguinte situação. Para CBU, nós teríamos a nossa função G de N de 140, porque se olharmos no mapa, eu levaria de Arad para CBU 140 a partir do custo, que é o nosso G de N, mais uma vez lembrando. E mais a nossa estimativa, que é a distância em linha reta até a cidade de Bucareste, que é 253. Tá? Então, se nós pegarmos a CBU, 253. Portanto, a nossa soma, para esse caso, seria 393. A nossa avaliação, o nosso F de N é 393. As outras cidades têm a mesma forma de computar o seu F de N. E, portanto, o nó mais promissor nessa busca é a expansão de CBU. A próxima expansão, eu tenho um ciclo para Arad, e aí quando eu for computar a sua função objetiva, eu tenho 280 mais 366, que é a nossa estimativa, o H de N, e tem o G de N, que é igual a 280. As outras cidades me remetem ao 415 de F de N, 671 e 413. Se nós analisarmos agora todas as funções e os nós, o nosso nó 413 é agora o mais promissor. E aí nós vamos expandir esse nó. Ao expandir o nó 413, nós chegamos à conclusão que essas cidades, nesse caminho da 526, 417 e 553. Perceba que agora a nossa análise é global. 417 é a melhor opção para esse ramo. Entretanto, se considerarmos todas as análises, todos os estados, 415 é o que parece ser mais promissor. Então, o que acontece agora é que eu dou uma pausa na ramificação, uso o conceito de backtracking e volto para ramificar o 415, que é a melhor solução até o momento. Também conhecida como lower bound, ou seja, é o nosso limite inferior do problema. Esse limite inferior do problema agora, ele deve ser ramificado. E aí nós temos o próximo passo, que é a ramificação desse limite. Nessa circunstância, nós chegamos em Bucareste, ou seja, 450, porque é a nossa estimativa da função, e 0, porque eu tenho uma distância de 0 do nó N até o final. E aí eu consigo chegar em Bucareste com 450. Se eu tivesse nesse trajeto aqui, ó, Bucareste em algum momento, nem compensaria que eu fizesse a expansão, porque eu já tenho 526 aqui. Então não adianta de nada, porque o caminho que eu encontrasse seria pior de qualquer forma, né? Da mesma ideia, se eu escolhesse vir para cá,
eu teria 553 e não adianta de nada porque eu não vou diminuir. Eu sempre vou adicionar ao meu f de n. Entretanto, pessoal, se eu tiver um caminho que passe por aqui e me leve a Bucareste, eu preciso ramificar para me certificar realmente que esse 417 não seja maior do que 450. Perceba que se esse caminho me levar a um 449 e chegar em Bucareste, eu estou diante de uma solução que é melhor do que a anterior precitada. Portanto, eu preciso agora ramificar o 417, porque pode ser que em algum momento eu consiga chegar numa solução melhor do que 450. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos ramificar esse elemento central. Ao ramificar o elemento central, olha que legal. Nós conseguimos encontrar uma solução até Bucareste com 418, que é melhor do que 450. Então, ao realizar a busca, além de encontrar a solução, eu ainda estou preocupado com o critério de otimalidade. Ou seja, eu estou querendo encontrar a solução e uma solução que seja a melhor possível. Essas outras ramificações não precisam mais ser realizadas porque não tem como chegar em um valor menor. Então, o menor caminho seria 418 e seria aplicado a partir desse trajeto. Ok? Então, a importância dessa busca também está direcionada à relação de otimalidade do problema. Óbvio que a gente precisa considerar algumas situações para garantir essa otimalidade, que é o que a gente vai ver agora. Então, pessoal, a gente precisa analisar a forma de representação para a nossa busca. Então, se nós trabalharmos com a ideia de busca em uma árvore, a nossa A estrela ela vai ser ótima se o nosso HN for uma heurística admissível. Então, o que é uma heurística admissível? O conceito de heurística admissível é simplesmente afirmar que eu tenho uma função que nunca superestima o custo de atingir o objetivo. Então, o que eu estou dizendo que é essa estimativa que eu estou dando na distância, ela nunca vai dar uma estimativa a mais do que eu espero, porque eu estou considerando a distância em linha reta. Então, a distância em linha reta entre dois pontos sempre vai ser o menor valor possível. Então, eu estou considerando já o menor valor possível, mesmo sabendo que ela não vai, em alguns casos, encontrar isso. Então, eu nunca estou superestimando essa minha função. O custo real, normalmente para G de N, né, ao longo desse caminho da escolha, da busca, ele é o mais próximo do real, da verdade, né? É o mais próximo do que acontece. Entretanto, definir a linha reta para esse caso não vai ter problema, porque eu nunca vou passar daquele valor. Então, eu sei uma estimativa que é bem válida e ela não está, digamos assim, uma estimativa defasada. Essa é a principal ideia de ter uma heurística admissível. É, digamos assim, eu tenho um chute que é bem próximo da realidade. Já quando a gente utilizou, naquele exemplo anterior, a heurística da linha direta, né, da direção em linha reta, nós sabíamos que ela vai ser admissível porque o caminho mais curto entre dois pontos vai ser realmente essa linha reta. Então, aqui também essa nossa estimativa vai ser uma heurística admissível. Então, para usar no A estrela, nós não vamos ter problema. Agora, se a gente tiver diante de um grafo, a nossa pesquisa de A estrela vai ser ótima se o nosso HN, se a nossa função de estimativa, ela for uma função consistente. O que é essa função consistente? Isso me permite dizer que para todo sucessor que eu vou utilizar na minha função,
eu sempre tenho um adicionamento de valor ao custo, tá? Então, o que acontece? Se eu estou num nó anterior com o HN de 10, o próximo nó não pode ser menor do que esse valor, tá? Não pode ser menor. Essa ideia vem da monotonicidade de um grafo, tá? Que é como se eu estivesse fazendo de uma maneira genérica de uma desigualdade triangular. Então, eu não posso permitir que o meu HN do sucessor seja menor do que o atual. Isso não é possível. Se isso acontecer, eu não tenho como garantir o critério de otimalidade do desempenho, no desempenho da heurística A estrela. Então, essas duas questões são fundamentais. Primeiro, se eu estou diante de uma árvore, eu preciso ter uma heurística admissível, ou seja, a minha estimativa não pode ser algo surreal e nem pode superestimar o custo para atingir o objetivo. Se eu estou diante de um grafo, se eu quero fazer essa ideia de um grafo, eu tenho que ter consistência. A ideia de monotonicidade, tá? Ela vai ser necessária para que a gente faça a estrela dentro de um gráfico. E lembrando que isso é uma abstração da desigualdade triangular e nada mais é do que o valor do meu HN, ele não pode ser menor para o sucessor. Eu tenho sempre que adicionar ou não utilizar nada, mas ele não pode ser menor, tá? Então, esse H tem que ser consistente. Não pode ser decrescente ao longo do caminho. Então, essa é a fundamentação para que eu tenha a utilização e o critério de otimalidade na minha heurística A estrela. Então, o A estrela ele é otimamente eficiente, tá? Nenhum outro algoritmo ótimo garante expandir menos nós do que A estrela. Então, não tem como eu usar um algoritmo que vai expandir menos nós. O que acontece é que, em muitos casos, há um crescimento exponencial do número de nós. Né? Então, você tem uma complexidade na busca das soluções relativamente elevada. Mas o maior problema é com relação ao espaço, é armazenar todos os nós que vão ser gerados na minha busca. Então, isso é um problema para a nossa árvore A estrela. Então, dessa forma, o que a gente tem que tomar cuidado é que quando o problema é muito escalável, eu vou ter que ter alguma variante com relação à utilização de memória dentro do desempenho dessa minha heurística, né, desse algoritmo. E aí, dentre elas, nós temos uma variação no aprofundamento, né? Eu tenho um limite para aprofundar a partir da minha função de avaliação. Tá? Então, a minha função de avaliação é que vai definir até onde eu vou fazer aquela poda, aquele mapeamento nos meus estados. Tá? Eu vou utilizar, consequentemente, menos memória para fazer isso. E outra ideia também é dar um limite para armazenamento de nós. Então você diz, olha, eu só vou armazenar na memória uma quantidade N de nós, e aí eu limito a utilização da minha memória para fazer essa busca. Tá? Então essas são duas variações que a gente pode trabalhar com uma estrela, que tem esse fator para ser tratado, que é justamente a ideia da memória, que é um problema no nosso algoritmo de A estrela. Então, para a gente finalizar, eu tenho que resolver problemas considerando essa ideia da busca heurística. Tá? Então, quais são as dificuldades que eu tenho? Olha, primeiro eu vou mapear a solução. Como é que vai ser essa solução? E aí, depois de mapear essa solução, eu quero saber, olha, qual é a função que eu vou utilizar para definir a qualidade dessa minha solução mapeada. Então, isso são os dois fatores importantes. A função de avaliação, ela precisa ter alguma ideia interessante, precisa de algumas questões interessantes. Eu preciso saber que eu vou ter um tempo para avaliar essa minha solução. E eu tenho que pensar em dois quesitos fundamentais. O tempo gasto para selecionar o nó e uma relação direta
para reduzir o meu espaço de busca, tá? Então, na realidade, eu encontrar sempre o melhor nó para expandir é tão difícil em alguns casos do que fazer uma busca cega sem se preocupar. Então, essas relações têm que ser conferidas para que você possa fazer uma boa heurística para resolver um determinado problema.